Hello! E finalmente chegamos à Review of Lessons 17 and 18, a nossa última revisão do nível básico, do modo básico. Estou muito feliz de vocês terem chegado até essa unidade 18 e agora vamos partir para o que interessa, para os tópicos principais. Vamos falar um pouquinho mais de passado e de alguns pronomes indefinidos. Vamos lá? Então a gente inicia a nossa revisão continuando no past simple tense. Dessa vez a gente vai falar de verbos irregulares. Na última revisão que nós tivemos, vocês viram que os verbos regulares em inglês, no passado, eles terminam em ed. E eu já deixei bem claro que nós temos uma categoria chamada de verbos irregulares. São verbos que eles estão agrupados, né, em tabelas. Geralmente a gente encontra com muita facilidade em tabelas, porque eles têm comportamentos variados, gente. A gente tem assim, verbos irregulares que apresentam características de serem igual no presente e no passado. Verbos irregulares que são muito parecidos, trocando apenas uma letrinha. Verbos irregulares que mudam totalmente a forma no presente e no passado. Então eles são tão assim, se comportam de maneira tão diferente que você facilmente encontra as tabelas por aí. É muito difícil achar uma tabela que tem absolutamente todos, mas você vai encontrar geralmente boas tabelas, como a que eu coloquei disponibilizada para vocês, que agrupam a maioria dos verbos que são mais importantes, aqueles que são usados com muito costume. E aos poucos, gente, vocês vão acabar absorvendo mesmo. Isso aí é bem normal. De tanto que você acostuma, já vira uma rotina, uma constante. Você já escreve, já fala no passado, sem nem pensar muito se ele é regular ou se ele é irregular. Você já sabe que o passado é assim. Então vamos aos exemplos aí, né? Say, said, say presente, said passado. She said hello. Make, made, make presente, made passado. We made a kite. Go, went. Olha como muda. Go, presente, went, passado. We went to the store. Take, took, take, presente, took, passado. They took a picture. Come, came. Come, presente, came, passado. My son came home. E o último, see, saw. Muda bastante também, né? See, presente, saw, passado. She saw a movie. Então, a gente tem aí alguns exemplos de verbos extremamente comuns, tá bom? E eu vou aproveitar, já que a gente está falando de tabela, de verbos irregulares, etc., e dizer para vocês que essa tabela de verbos irregulares, ela é composta por três partes, três colunas que são extremamente importantes. A primeira é a forma básica do verbo, também conhecida muitas vezes como presente. Embora ali tá o to be, né? Primeiro, o presente de to be é is, are, am, e não be. Be é a forma básica, mas, enfim, é um detalhe só que passou despercebido nessa tabela. Porém, a forma básica geralmente é a forma que o verbo se apresenta no simple present. Na segunda coluna, que vem logo após a forma básica, é a forma do simple past. Então, assim, a forma dos verbos no passado. Como é uma tabela de verbos regulares, só vai constar verbos irregulares. Então, você já sabe que a segunda coluna é sempre dos verbos no passado. E a terceira coluna, past participle, o que é isso? A gente vai ver no módulo pré-intermediário, já começa logo nos primeiros livros, um tempo verbal chamado perfect tense. E nesse tempo verbal perfect tense, o past participle, que é essa terceira coluna de verbos regulares, vai ser fundamental. Então, eu só estou explicando agora, nem vou tocar nesses verbos, eu só estou explicando porque provavelmente, se você for procurar uma tabela de verbos, você vai ver que tem três colunas. E você vai perguntar, meu Deus, mas a teacher não falou nada, o que significa essa terceira coluna? Então, saiba que até o simple past, no simple past, a gente só vai trabalhar com a primeira coluna e com a segunda. Apenas nos tempos perfect é que a gente vai acionar a terceira coluna, tá bom? Então, vou ler para vocês primeira e segunda coluna, só para vocês relembrarem, né? Então, be, was, were, become, became, begin, began, break, broke, bring, brought, built, built,
e by both, e assim por diante. Essa tabela está em ordem alfabética, mas você vai ver aí que os verbos eles vão se comportar, né? Comparando o presente e o passado. Ora eles vão parecer, ora eles vão ser idênticos, ora eles vão destoar totalmente. Então, assim, é imprevisível. Por isso que a gente tem essa dica que é super importante. O que está dizendo aí? In the beginning, always have a table of regular verbs. Então, no começo, sempre tem uma tabela de verbos irregulares. Isso vai fazer muita diferença. Seja no celular, seja colado no seu quadro, no quarto, ou na sala de estudos, ou no caderno, enfim, onde você conseguir ter essa visualização bem fácil, porque vai utilizar aí bastante. Ok? Como é que eu faço na sequência, né? Forma interrogativa, forma negativa, com verbos irregulares. Vai seguir o mesmo princípio dos verbos regulares. Ou seja, só vou relembrar para vocês. Na forma negativa, a gente vai usar did not ou didn't. Vai aparecer essa partícula antes do verbo e o que acontece com o verbo? Ele volta para a forma básica. Vou pegar o exemplo ali, ó. She said hello. Se eu quisesse colocar na negativa, eu colocaria she did not ou didn't say, que aí o verbo volta para a forma básica, hello. She didn't say hello. Ou seja, ela não disse olá. Tá bom? Se fosse uma pergunta, né? Como é que eu uso lá? Eu uso o did antes do sujeito e passo o verbo para a forma básica, ou seja, ele sai do passado e volta para a forma básica, que muitas vezes é o do presente. Como é que fica ali? Did she say hello? Facinho, tá, gente? Só não pode esquecer de, ao usar o did ou o did not, tirar esse verbo da forma passada. Por favor, a gente nunca repete o tempo verbal em dois elementos da frase. Ou ele vai aparecer no auxiliar, ou ele vai aparecer no verbo principal. Nunca nos dois juntos, tá? Guarda essa dica. E o nosso penúltimo tópico da revisão são os pronomes indefinidos, né? Indefinite pronouns. Aqui eu separei os 4 que são fundamentais: some, any, no e every. Lembrando que eles se combinam com outras palavras para se referir a pessoas, coisas ou lugares. Some e any significam algum, alguma, tá? E a diferença básica deles é que o some é usado em frases afirmativas e o any vai ficar nas perguntas e nas interrogações, mas eles significam a mesma coisa. O no, quando ele aparece, é para negar. Então, se ali eu tinha algum, aqui eu vou ter nenhum, nenhuma, nada. Então, é sempre a parte negativa. O no, ele vai aparecer com partícula negativa. Então, quando ele aparece numa frase, o verbo vai estar na forma afirmativa. Porque o no já é negativa. Então, eu não posso colocar duas palavras negativas na mesma frase. Ou vai ser no pronome, ou vai ser no verbo. A gente já vai ver um exemplo e eu vou mostrar para vocês como eles se comportam, tá bom? E o every, que é todos, né? Todos, todas, ele é usado nas formas afirmativas e nas perguntas, tá bom? Vamos explicar cada um deles, porque pode ser que você não tenha entendido que tá tudo escrito em inglês, então vou facilitar um pouquinho, já que a gente ainda está no módulo básico e isso é permitido, tá bom? Então, some, ele é usado em sentenças positivas ou afirmativas, né? E também algumas questões interrogativas quando você está oferecendo ou requisitando a alguém. Tá? Então é só nessa especificidade. Se for uma requisição ou um oferecimento, do like some cake, por exemplo, né? Você gostaria de um bolo? Então eu utilizo esse some. Mas fora disso, se eu não estou nem pedindo e nem oferecendo, ele sempre vai aparecer nas questões afirmativas. Já o N, ele é utilizado em questões negativas e interrogativas básicas, tá? Não tem nenhuma peculiaridade. Quando ele aparece nas afirmativas, gente, ele vai mudar de função. Ele não vai ser mais algum, ele vai ser qualquer. Qualquer. Palavra qualquer, tá? E assim ele vai mudar a sua função. Então é por isso que nós, de uma maneira geral, alertamos que é muito mais comum ele aparecer nas frases negativas e perguntas. O no, ele aparece em frases afirmativas, porque ele já nega, então o verbo vai ter que estar na frase afirmativa, porque você não pode colocar duas palavras negativas na mesma frase. Lembrando que o sentido vai ser negativo. Por quê? Porque a palavra no é negativa. E o every, ele aparece em frases afirmativas e também em perguntas, significa todos. E quais são as possíveis combinações? Quando a gente está se referindo a pessoas, a gente tem duas possibilidades de pode usar
a terminação one ou body. Body é corpo, né? Então, quem tem corpo são as pessoas. Por isso que, fazendo essa analogia, a gente associa que terminou em body tem a ver com pessoa. Quais são as variações? Olha só. Someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone e everybody. Tá? Então, a gente tem aí essa conjunção ou com one ou com body, justamente para indicar que nós estamos falando de pessoas. Se a gente for se referir a coisas em geral, a partícula que vai juntamente com o pronome definido é thing, que significa coisa. Então, a gente tem aí, ó, something, anything, nothing e everything. Tá? Então, a palavra, ela assume essa posição para significar alguma coisa, nada, que é nothing, everything, tudo, ou todas as coisas, e assim por diante. E quando a gente se refere a um lugar, nós vamos usar a palavra where em conjunção com um desses pronomes indefinidos para formar a nova palavra que vai se referir a um lugar. Então, somewhere, anywhere, nowhere e everywhere. Então, em algum lugar, nenhum lugar ou em toda parte, todo lugar. Observe os exemplos, só para a gente fixar um pouquinho mais. I saw somebody outside the window. I saw somebody. Eu vi alguém lá de fora da janela. Se eu quisesse dizer que não vi alguém, como é que eu poderia colocar? I didn't see anybody outside the window. Ou ainda, I saw nobody outside the window. Então, são 3 formas de dizer a mesma coisa. Você vai optar pela forma que for melhor, mais conveniente, mais fácil, enfim. Olha o segundo exemplo. There is nobody here. Não tem ninguém aqui. Terceira frase. Everybody knows that the Beatles were from Liverpool. Percebe aí que a gente tem everybody e o verbo na terceira pessoa do singular, knows. Porque os pronomes indefinidos, gente, eles são considerados singular. Mesmo na língua portuguesa é assim. Todo mundo sabe, não, embora pareça um coletivo, né? Várias pessoas, mas a palavra em si, ela está no singular. Então, o verbo combina com o substantivo no singular. E aí, no caso, vai combinar também com o pronome definido no singular, tá bom? Então, todo mundo sabe que os Beatles são de Liverpool. Se eu quisesse dizer que ninguém sabe, nobody knows that the Beatles were from Liverpool. Também poderia construir. Você que decide. O importante é só manter a conexão, né? Verbo, enfim, fazer essa concordância certinha entre o verbo e o substantivo que toma o lugar do sujeito, ou no caso ali o pronome indefinido que está tomando o lugar do sujeito. E finalmente, uma pergunta, né, para a gente ver o N em ação. Has anybody seen my keys? Alguém viu minhas chaves? Tá? Essa frase, ela está na interrogativa, foi colocada aí proposital para mostrar a forma interrogativa, mas ela, por exemplo, não é no tempo passado. A gente vai falar sobre esse tempo verbal perfect um pouco mais para frente. Tá bom? Então, aqui a nossa intenção é falar sobre os pronomes indefinidos. Então, a gente sabe que tem some, any, algum, alguma, no e every. Some para formas afirmativas e algumas perguntas quando são oferecimentos ou pedidos, né, requisições. O N para toda forma negativa e pergunta. O no, ele é usado em frases afirmativas, mas ele significa negação. E o every é usado em perguntas ou frases afirmativas para indicar todos, enfim. E as 4 melhor, né? As 4 palavrinhas que combinam com esses pronomes definidos são one e body para pessoas, thing para coisas e where para lugar, tá bom? Você vai ver que eles são muito utilizados, você vai encontrar em vários tipos de frases, de textos, de expressões, então vale a pena gastar um tempinho estudando um pouco melhor os nossos pronomes indefinidos em inglês, tá bom? E nosso último tópico, eu coloquei no módulo básico, para a gente fechar o estudo dos pronomes, né, principalmente aqueles que são correlacionados com os pronomes pessoais, né, I, you, we, he, she, it, enfim. Eu coloquei aqui os pronomes reflexivos, né? Para que serve um pronome reflexivo? Para promover a reciprocidade, enfim,
às vezes para enfatizar uma questão. O que é importante você saber? Os pronomes reflexivos, eles são formados, né? Parece assim uma mistura entre o pronome pessoal, né? Pronome objeto, né? No caso, os pronomes pessoais, object pronoun, mais a palavra self, que por terminar em F, vai ter o plural selves, tá? Então, se você for para pensar o tanto de coisa que você já viu e aprendeu em inglês, você vai ver que você já aprendeu pronome possessivo, onde tem o my, your. Você já aprendeu pronome objeto, him, her e assim por diante. Você já aprendeu plural. Então, você já viu que o plural de palavras terminadas em F é vez, então acaba sendo uma mistura de elementos que todos não são completamente estranhos e eles se combinam e formam uma terceira coisa. No caso aqui, a terceira coisa são os pronomes reflexivos. Então, vamos a eles? Então, tem relação direta com, no caso, um pronome sujeito. Então, o I é myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves. O you no plural, dessa vez aparece plural. You no plural, yourselves e they, themselves. Ok? Eles são usados em referência direta ao sujeito reflexivo, né? Bateu, levou. E é composto exatamente por essa mistura que a gente viu. Tem um pouco de pronome possessivo, um pouco de pronome objeto, um pouco de tudo, né? Mas nenhum elemento acaba sendo completamente estranho. Olha os exemplos que a gente tem aí. I made this cake myself. Eu mesma fiz esse bolo. E Michael is looking at himself in the mirror. Michael está olhando para si mesmo, para ele mesmo no espelho. Bom, gente, assim nós terminamos as 18 aulas do módulo considerado básico, o módulo inicial Elementary English do nosso curso de inglês. Eu espero que você realmente olhe o seu percurso e tenha visto que você chegou nesse ponto após 18 semanas de uma maneira diferente. Que o seu listening foi aprimorado porque você ouviu os textos, que o seu speaking está começando a fluir porque você está repetindo as frases, você já está começando a perceber e reconhecer a língua inglesa ao seu redor, isso é muito importante, já está dando mais valor para os filmes e para os vídeos, e enfim, para todo o material que você puder em língua inglesa, e já está começando a pensar em inglês, isso é muito importante. Comece a fazer com que o seu cérebro trabalhe com isso. Você vai ver que automaticamente as inversões acontecem, que os usos dos verbos nos tempos verbais corretos, eles vão acontecer. Então, assim, gente, é uma questão de empenho e de tempo, tá? Quando a gente aprende a falar e começa a trabalhar nossa língua nativa, a gente não percebe porque foi natural, mas a gente leva anos até aprimorar o nosso idioma. Então não vai ser diferente com uma língua estrangeira. Pensa, a gente está começando. Então, se está começando, existe ainda um longo caminho para ser percorrido. Só que dessa vez, ao contrário do que acontece conosco quando nós somos bebês ou crianças aprendendo a falar, nós já temos uma certa maturidade linguística para fazer associações, para aprender mais rápido, né? Então você vai ver que isso realmente acontece. Dê a sua contrapartida, dê o seu empenho, que você vai ver que você não vai chegar no final desse curso do mesmo jeito que você começou, tá bom? E eu espero que a gente consiga aprimorar ainda mais, ok? Eu agradeço vocês por assistirem, por estarem conosco nesse curso, mas mais que isso, eu desejo muita sorte e eu parabenizo vocês por terem chegado ao final do módulo básico, ok? Thank you, thank you, thank you. E nós nos vemos no pré-intermediário. Bye bye and see you later!